Oi pessoal, tudo bem? Graça e paz. Hoje o nosso culto vai ser assim, por vídeo. E eu quero lembrar vocês de uma coisa que a gente sempre fala em todos os cultos que eu ministro a vocês ouvem isso. Que a gente vai lá para ouvir a voz de Deus. É um momento que a gente para saber o que Ele quer falar pra gente. E hoje nós não estamos na igreja, mas mesmo assim você vai ter esse momento de parar e ouvir o que Ele quer falar com você, tá bom? Então eu quero pedir que você pare o que você estiver fazendo, se você estiver tentando fazer outra coisa, e só pensa agora no que Deus está tentando falar com você. Ora comigo, lê a Bíblia, fala com Deus e deixa Ele tocar o seu coração, tá bom? Eu quero falar com vocês sobre uma palavra que está escrita lá em Marcos 5, uma história que aconteceu com Jesus. Tá? Ela aconteceu há muito tempo, quando Jesus estava aqui na Terra, e está escrita na carta que Deus escreveu pra gente, para que a gente aprendesse com Ele, e ela aconteceu de verdade, não é só uma historinha, tá bom? Um dia Jesus estava andando pela cidade lá onde ele sempre andava, fazia os milagres dele. Ele tinha acabado de chegar de barco, aí quando ele parou lá na praia, veio um cara que chamava Jairo, e ele tinha uma filha que estava muito doente, muito doente, ela estava quase morrendo. E aí o Jairo estava muito preocupado, mas ele acreditava que Jesus ia curar ela. Ele acreditava que Jesus ia fazer um milagre e ela ia voltar à vida e a filhinha dele ia poder voltar a brincar e ser feliz como ela sempre tinha sido. E daí lá na praia mesmo, o Jairo chegou, se ajoelhou diante de Jesus e falou assim que precisava que Jesus fosse lá colocar as mãos sobre a menina para que ela fosse curada. E aí Jesus falou, vamos lá. E Jesus foi. E no meio do caminho, enquanto Jesus e o Jairo estavam indo, tinha uma multidão junto com Jesus, porque as pessoas sempre se juntavam perto de Jesus. Aconteceu várias coisas no meio do caminho. Uma mulher chegou até Jesus e ela foi curada. Eles meio que se distraíram, sabe? E chegou alguns rapazes dando uma notícia para o Jairo. Eles vieram falar para o Jairo que ele não tinha mais que incomodar Jesus, porque agora a filha dele já tinha morrido, ela já estava morta e não tinha mais o que fazer. E quando Jesus viu as pessoas falando isso para Jairo, Jesus falou assim, não tema, apenas creia. Lá em Marcos 5, no versículo 36. Depois eu quero que vocês leiam aí na sua casa, tá bom? Foi quando Jesus falou, não temas, apenas creia. E daí Jairo tinha essa escolha de qual voz que ele queria ouvir. Se ele ia ouvir a voz daquelas pessoas que trouxeram uma má notícia falando que agora Jesus não podia fazer mais nada, ou se ele ia ouvir a voz de Jesus que disse que ele não precisava ter medo, ele só precisava acreditar que Jesus ainda podia ajudar ele. E daí Jairo acreditou em Jesus. E eles continuaram caminhando até a casa de Jairo. Quando chegaram lá na casa de Jairo, tinha mais um monte de gente. As pessoas estavam lá para ver a menina que estava morta, para consolar a família. Imagina assim que a mamãe dela e os parentes, a família dela estava toda reunida lá. Eles estavam chorando, estavam tristes porque a filha deles estava morta, né? E aí quando chegou, Jesus entrou. E aí as pessoas começaram a falar, a menina tá morta, agora já foi, agora não adianta fazer mais nada. E aí Jesus falou assim, ela não está morta, ela apenas está dormindo. E aí quando Jesus falou isso, as pessoas riram dele. As pessoas falaram assim, quem é Jesus para falar uma coisa dessa? E começaram a dar risada, porque todo mundo estava vendo que ela não estava mais respirando, né? Eles fazem aquele teste assim, e eles viram, a menina não estava mais respirando, não tinha como dizer que ela estava dormindo. E aí Jesus falou assim que todo mundo que estava ali era para sair, todo mundo que estava rindo, todos que não estavam acreditando no que Jesus falou, era para sair da casa, porque não era para ficar ali quem estava dando risada e quem não acreditava no que ele estava falando. E aí as pessoas saíram e só ficou dentro da casa o pai, a mãe, alguns discípulos de Jesus, e Jesus estava lá. E daí eles se aproximaram da menina,
E aí Jesus pegou pela mãozinha da menina e falou, Talita cumi, que quer dizer levante-se. E a menina, levante-se. E aí a menina se levantou e aí foi aquele milagre. Todo mundo se alegrou, eles agradeceram a Jesus, glorificaram a Deus e foi aquela festa porque a menina se levantou. Mas por que eu tô contando essa história para vocês? Né? Que é uma história de morte, de ressurreição e de doença, porque vocês sabem o que está acontecendo no nosso Brasil e no nosso planeta até. Imagina, gente, é um problema que não está só na sua casa, que não está só na nossa cidade, nem só no nosso país, está no planeta inteiro, tá, com esse problema, que é o coronavírus, com certeza você já ouviu falar. E daí a gente tem duas escolhas para fazer. A gente vai ouvir mais a Jesus ou mais as notícias ruins? Porque as notícias ruins, elas vão vir, gente. Tem muita gente sofrendo, tem o pessoal que tá à beira da morte, tem os que já estão morrendo, infelizmente, que já morreram. As famílias estão preocupadas, estão com medo. Tem muita gente que não tá nem podendo ir trabalhar, você não tá podendo ir pra escola, né? Porque é uma situação muito séria. É um vírus, que é um bichinho que a gente não vê, né? Que tá aí pelo ar, a gente não consegue ver quando ele tá se aproximando da gente. Então a gente tem que ficar dentro de casa, bem escondidinho e bem guardado, né? E aí tem gente que fica com medo nesse meio tempo, fica preocupado e não consegue confiar em Jesus. Não consegue confiar que Jesus ainda pode mudar as coisas. Quando a gente estava lá no começo do ano, antes das notícias ruins virem, a gente falou assim, nossa, esse ano vai ser muito bom, Jesus está comigo, eu vou continuar confiando em Jesus e vai dar tudo certo. Igualzinho Jairo, quando falou com Jesus lá no começo da história. Ele estava pensando assim, eu vou falar com Jesus, ele vai orar para minha filha e vai dar tudo certo. Aí vieram as notícias ruins. As pessoas vieram falar que agora já era, a menina já morreu. E às vezes hoje as pessoas estão falando assim que Deus não pode fazer nada, ou que Deus esqueceu das pessoas e que Deus está deixando as pessoas sofrerem. Mas não é verdade. Deus ainda está olhando para nós e Ele ainda ouve as nossas orações. E Jesus hoje ele vem falar pra gente, não tenha medo, apenas creia que no final eu vou resolver tudo. Eu sei que não tá fácil seguir esses dias, talvez você tá cansado, entediado de ficar dentro de casa, porque eu imagino que esteja muito chato já, você não pode sair ali pra brincar, você não pode ir pra escola, até a escola que era chata, agora você já deve estar sentindo falta dela, né? Mas é hora de obedecer essa regrinha de ficar dentro de casa e conseguir se cuidar. E eu quero te dizer que é hora de você aproveitar para se aproximar de Deus, para falar com Ele, para brincar com quem está dentro da sua casa. Talvez você andou brigando com a sua mãe, andou reclamando demais das coisas com o seu pai. Agora é hora de você aproveitar para ficar perto dele, sabe? Para ter tempo para amar os seus pais, para agradecer a Deus porque eles estão ali, cuidar dos seus avós. Talvez você não está nem conseguindo passar tempo com eles, porque os seus avós podem estar correndo um risco maior de ficar infectado. Então você tem que aproveitar para cuidar deles. Talvez o seu cuidado precise ser ficar longe, entendeu? Mas é para eles ficarem bem, para eles ficarem saudáveis. E aí você tem outra escolha também para fazer. Ou você vai levar as notícias ruins e ajudar todo mundo a ficar mais preocupado, e vai fazer bagunça, e vai deixar seus pais nervosos e irritados. Ou você vai fazer como Jesus, vai tirar todo mundo que está dando trabalho, ou seus pensamentos que estão te dando trabalho. Os pensamentos que faz você querer fazer bagunça, os pensamentos que faz você querer fazer pirraça, talvez, os pensamentos que te faz trazer mais preocupação para sua mãe, você vai falar para eles saírem, igual Jesus fez com as pessoas lá na casa de Jairo. O povo não estava duvidando, não estava rindo de Jesus. Então hoje você vai parar e vai orar e pedir para Jesus tirar tudo aquilo que está te atrapalhando de ser como Jesus. Jesus tirou as pessoas que estavam atrapalhando a fé de Jairo e trouxe a fé de Jairo. Talvez o seu pai e a sua mãe hoje estão precisando de crescer em fé.
Talvez eles estão precisando conseguir orar sobre essa situação e eles nem estão conseguindo. Então você vai chegar perto do papai e da mamãe ou de quem estiver cuidando de você e vai chamar eles para orar, vai chamar eles para te ajudar a ficar perto de Jesus, ou você vai ajudar eles a ficar perto de Jesus. E hoje Deus trouxe um presente pra gente, um presente espiritual. É tipo esse fone de ouvido aqui, ó. O fone de ouvido, quando a gente põe aqui na cabeça, a gente não ouve o que tá lá fora, a gente só ouve a música que tá tocando aqui. Se a música estiver ligada, né, a gente só ouve o que tá saindo aqui. E daí Jesus trouxe isso pra gente hoje. Eu quero que você faça assim com a sua mãozinha, como se você estivesse segurando um fone de ouvido, e você fala assim comigo: eu recebo o fone de ouvido espiritual, o fone de Jesus, tá bom? E aí você vai colocar aqui no seu ouvido. Porque quando você colocar esse fone que Jesus está te dando aqui, você só vai ouvir o que Jesus falar com você aqui dentro. Você não vai mais ouvir as vozes do medo, a voz de preocupação, que te traz tristeza, que te faz ficar querendo chorar, querendo fazer qualquer coisa que não agrada a Deus, tá bom? E aí nós vamos orar agora para que Jesus ajude a gente nesse tempo. Quando você estiver fazendo nada, estiver cansado de fazer as coisas, aproveita para fazer um desenho que leve o amor de Deus para alguém, sabe? Aproveita para ficar perto daqueles que estão preocupados, para falar de Jesus. Porque você com certeza tem muita fé no seu coração, eu conheço vocês, eu sei que vocês estão cheios de Deus, então leve esse amor até as outras pessoas que ainda não têm tanto, tá bom? Vamos orar então. Deus, nós queremos te agradecer pelo seu grande amor, Pai, porque nós podemos confiar que o Senhor ainda está cuidando de todas as coisas, Senhor. O Senhor vê a situação de cada um, aqueles que estão doentes, aqueles que estão bem, e eu peço que o Senhor venha visitar cada criança que está assistindo esse vídeo, cada família, os pais que estão junto com as crianças, Senhor, trazendo a sua paz, trazendo a fé, Deus, acrescenta fé sobre cada família, Pai, para que eles cresçam em fé no Senhor, Pai, para que eles consigam confiar que o Senhor ainda está cuidando de tudo, que até o fim dessa crise o Senhor há de nos guardar, o Senhor vai guardar a nossa casa, Pai. Nós declaramos que toda voz do medo, todas as notícias ruins não entrarão dentro da nossa casa, mas ficarão para fora. E quem entra dentro da nossa casa junto com a gente é Jesus. E Jesus vem para fazer os milagres e mudar toda a situação ruim, Pai. Nós recebemos hoje esse fone de ouvido espiritual e nós te agradecemos por ele, Pai. Nós vamos ficar com ele aqui, Deus, para conseguir ouvir somente a sua voz. No meio dessa confusão, no meio das notícias ruins, nós vamos ouvir a sua voz e ela vai ser a única que vai fazer a diferença dentro de nós. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, até outro dia, a gente volta, eu vou vir falar mais vezes com vocês. Eu estou muito feliz porque vocês estão ouvindo a gente, que você parou esse tempo e graças a Deus que a gente ainda consegue fazer isso. Até outro dia. Tchau!